Você já experimentou ficar em meio à floresta? Fechar os olhos, ouvir, sentir, respirar, refletir? Da última vez que eu tive a oportunidade de estar na Amazônia filmando, eu fiz isso. E ao abrir os olhos, eu me deparei do meu lado, com uma borboleta morfo. Aquelas borboletas azuis, bem grandes, acho que todo mundo conhece. E aí eu comecei a pensar sobre um conceito que sempre me intrigou. O que vem depois do bater de asas de uma borboleta? Vocês já ouviram falar no efeito borboleta? A ideia de que uma simples ação como essa pode ter consequências dramáticas, que as nossas escolhas definem o futuro, o destino. Isso sempre me intrigou e está em todas as minhas obras. Eu olhei para séries e filmes que eu já fiz na vida e comecei a falar o que tem em comum. E estava lá o tal do efeito borboleta. E hoje o efeito borboleta da minha vida e da vida de vocês se entrelaça para estarmos aqui e agora. No palco do TEDx, no lugar onde ideias mudam tudo. E eu realmente acredito nisso. Na minha última série, Caça-Tempestades, eu tive a oportunidade de entender a importância de estar no lugar certo e na hora certa. Afinal, eu estava literalmente caçando tempestades na Amazônia. Então eu precisava de um raio, mas eu precisava também que ele estivesse no encontro das águas, que ele estivesse num local cinematográfico. Então eu entendi a importância desse timing, de a gente entender isso na vida, né? E isso tem a ver com a natureza também. Porque muitas vezes, quando a gente estava esperando o raio não acontecia na hora que a diretora queria. Vai lá, raio, entra em cena. Isso não existe, você tem que estar no timing da natureza. Eu também tive a oportunidade de trazer essa pulseira, de presente dos Quinhá. É o povo Waimiri-Atuari, que foi quase dizimado na construção da BR-174. Um povo muito resistente, e eles sobreviveram a partir da força dos céus, a partir dos trovões. O que eu achei incrível, porque os trovões sempre estiveram na minha vida, né? Então eu espero ter trazido junto com essa pulseira um pouco da força dos Quinhá. Eles chegaram a 100 quando estavam sendo dizimados, e hoje são mais de 1000. Nessa trajetória toda, a gente percebe o quanto é importante cada momento, cada passo. E aí a gente lembra, eu lembro, por exemplo, da minha infância, né? Dos meus pais, a gente caçava tempestades dentro de casa. Meus pais são cientistas, então a ciência está na minha veia, mas o cinema sempre esteve no meu coração. Então eu queria que as câmeras estivessem ali. Então a gente subia a câmera, era eu, meu irmão, meus pais, aquela correria, subia a câmera, tirava a cortina e se preparava. E esperava, a natureza tem seus caprichos. E aí, de repente, num belo dia, nós conseguimos. Registramos um raio. Meu pai gritou, esse foi para o chão. Meu irmão era um pouco mais velho e entendeu o bruxão. E disse para mim, foi um bruxão. E eu tive certeza que eu tinha conseguido o raio bruxão. Qual é o efeito disso na minha vida? Difícil saber. No efeito borboleta de tudo, talvez hoje eu não fosse cineasta de meio ambiente se não fosse por isso. E essa é uma questão que a gente volta ao nosso efeito borboleta. Como surgiu o efeito borboleta? A frase clássica é que o bater de asas de uma borboleta na Amazônia pode causar um tornado no Texas. Essa frase foi dita em 1961 por Edward Lorenz. Por que ele disse essa frase? Ele estava fazendo um modelo matemático. E havia uns dados de entrada, ele queria fazer a previsão do tempo para os próximos dias. E aí ele começou a perceber que o final, o resultado do modelo, mudava drasticamente quando ele mudava algumas casas decimais. Era um mero detalhe, mas o resultado era totalmente diferente. E essa é a nossa questão aqui também. O que a gente faz hoje muda o nosso futuro. Bom, o que a gente percebe é que tudo está conectado. Na Amazônia, eu estive novamente na Amazônia, depois dessa experiência maravilhosa da borboleta morfo, e eu fui atrás delas, das borboletas coloridas. Ao chegar na Amazônia, não encontrei nenhuma. Só tinham borboletas marrons e pequenas, que conseguiam se misturar à degradação da mata, ao desmatamento. Eu fiquei bastante preocupada e comecei a refletir novamente sobre essa questão do efeito borboleta. E me lembrei que cada vez mais a gente tem hoje tornados no Texas, com os eventos extremos, com as mudanças climáticas. Então eu percebi que dava para mudar um pouco e dizer que cada vez mais o bater de asas de borboletas marrons na Amazônia pode causar cada vez mais tornados no Texas, porque tudo está interligado. Então as mudanças climáticas e o desmatamento estão intimamente conectadas. Bom, com tudo isso, o que a gente percebe é que hoje nós, seres humanos, somos uma força geológica. Como grandes erupções vulcânicas, por exemplo,
Então, a importância dos nossos pensamentos aparece a cada fôlego da vida na Terra. O nosso planeta já experimentou 5 extinções em massa, que levaram milhões de anos. E agora nós estamos na 6ª extinção em massa, que é nada mais, nada menos do que a nossa extinção, dos seres humanos. Mas junto conosco, nós levaremos muitas formas de vida. Mas eu sou um eterno otimista. Então, como a gente falou, a ação, o presente, as casas decimais, que somos cada um de nós, vão fazer a diferença no futuro. Essa força geológica também me coloca numa questão muito interessante, que foi uma outra série que eu fiz, chamada A Era dos Humanos. Em A Era dos Humanos, eu pude perceber o quanto é importante o ar, o fogo, a água e a terra. Eles se conectam aos nossos pensamentos, emoções, sentidos e intuições. Os 4 elementos estão aí, não só como parte da estrutura do planeta, mas como os diversos planos da nossa existência. Afinal de contas, tudo está conectado. E dentro desse projeto A Era dos Humanos, eu pude perceber o quanto a floresta também tem um papel-chave. Hoje, uma floresta se conecta com... Cada árvore tem 20 sentidos. Nós temos somente 5. E a floresta se conecta pelo solo, pelo ar, para preservar o organismo florestal como um todo. O que é uma grande inspiração para todos nós, né? Afinal de contas, a floresta é a vida. Hoje, nós todos somos responsáveis, cada um de nós, por 422 árvores. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na galáxia. Eu fiquei surpresa com isso. E essa é uma responsabilidade que nós levamos. As nossas casas decimais, as nossas árvores. Quando eu era criança também, a infância acho que marca a nossa vida para sempre, né? E havia um livro que minha mãe gostava muito de ler para a gente, que chamava Gorga. Era a história de um monstro chamado Gorga, mas ele tinha uma particularidade. Haviam vários finais. A cada mudança na história, minha mãe lia um trecho e a gente escolhia se queria A ou B. A nos levava à página 50, B à página 100. E o final do livro era completamente diferente. Muitas vezes, a Gorga ficava boazinha e vivia em equilíbrio com o planeta. Em outras vezes, ela simplesmente engolia a Terra. E isso dependia das nossas escolhas. Então, eu cresci acreditando que as nossas escolhas podem fazer a diferença. Não só na história da nossa vida, mas na história de toda a Terra. Vale a pena lembrar da frase de Henry Thoreau, que dizia: somente quando testemunhamos as surpresas inesgotáveis da natureza, nos damos conta da nossa própria capacidade de milagres. E é hora da gente se dar conta dessa capacidade, nós precisamos dela. Bom, diante de tudo isso, eu vou falar mais uma frase que todo o tempo eu penso, que é a frase do Mahatma Gandhi. Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Diante de tudo isso, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua ação quando você sair daqui hoje? O que vem depois do bater de asas de uma borboleta? Um final feliz para essa era. Afinal, estamos no lugar certo e na hora certa. Só depende de nós.